Então, essa é uma atividade de lançamento, né, de um livro da Ciência Estudia, do Michel de Montaigne, dos Cochos, né, que foi com notas, comentários, tradução do Plínio. Né. Bom, é um prazer a gente poder fazer essa atividade com o Plínio, com o André e com a Maria Cristina, para fazer uma discussão aqui sobre o livro, trocar umas ideias, né? Seja sobre o Montaigne, sobre o livro, sobre a ocasião de publicar esse livro. Então, é um prazer de poder nós fazermos esse lançamento, mais um livrinho da Ciência Estudia, né? Este com o apoio da FAPESP. E, bom, então é isso. Plínio, passo a palavra para você, para as pessoas que vão participar, e, né, boa reunião. Bem, muito obrigado, Pablo. Boa tarde a todo mundo. É um prazer estar aqui. Eu gostaria, em primeiro lugar, agradecer a Maria Cristina Teobaldo e ao André Skoralik, que aceitaram participar aqui do lançamento, fazer comentários, né, sobre o livro, sobre esse capítulo em específico, sobre a obra do Montaigne, menos do que um debate técnico, acadêmico sobre a filosofia do Montaigne em detalhe, é mais uma ocasião para a gente conversar, né, sobre a filosofia do Montaigne, esse capítulo, o próprio livro, né? E eu vou mostrar aqui para vocês, né? O Pablo já mostrou, essa aqui é a capa do livro, né? Foi financiado pela FAPESP porque ele é fruto de um projeto que eu desenvolvi em Lyon durante 5 meses, com o apoio da FAPESP também, né? É uma espécie de subproduto dessa pesquisa, que era, sobretudo, sobre o capítulo dos versos de Virgílio. Então, se tratava de um tema sobre o amor, né? E quando eu estava lá, condições ótimas de trabalho, eu consegui desenvolver esse outro projeto, fiz a tradução, e me ocorreu uma ideia que foi importante, quer dizer, eu gosto de traduzir, eu fiz a tradução, e me pareceu que seria interessante apresentar ao leitor brasileiro, simultaneamente, o texto original sem parágrafos, sem informações, portanto, deixando o leitor assim mais próximo do leitor na época, né? E não um texto já muito mediado por notas, divisão em parágrafo, etc. e tal, que às vezes pode induzir um pouco a leitura, né? Então, como professor de filosofia, como alguém que foi formado pelo Porchat, com uma técnica de análise de texto, eu acho fundamental para o professor dispor de um texto onde ele possa ensinar os seus alunos a como analisar um texto clássico e se exercitar, primeiro, se defrontando com o próprio texto da maneira mais neutra possível, e depois ter um modelo de análise que pode ter os seus problemas, mas que, de outro lado, serve de referência para aquilo que os alunos devem fazer. Então, uma das finalidades desse texto é pedagógica, né? Não é um texto que traz muitas novidades, discussões muito refinadas e elaboradas sobre esse capítulo, mas é um texto que tem uma função de apoiar o professor, e mesmo uma pessoa sem um professor poderá treinar uma análise de texto e ver como se faz uma análise de texto, né? Então, essa é uma das finalidades desse livro, né? Agora, também, desde o começo, a minha ideia foi fazer um texto para o grande público, não apenas um texto de finalidade pedagógica, mas um texto em que o grande público pudesse ler o Montaigne, se interessar pelo Montaigne, e esse é um texto que eu acho particularmente atual, né? Numa época de fake news, numa época em que as crenças se disseminam com uma velocidade impressionante e ganham uma adesão pouco crítica,
a crítica mesmo das pessoas, né? O Montaigne, nesse capítulo, ele também faz a análise da crença ou de uma superstição de que existem bruxas, né? Que determinadas mulheres, às vezes também homens, eles são, digamos assim, como que possuídos, né? Que é uma natureza sobrenatural parece contradição, né? Mas, enfim, seriam capazes de voar passando pela chaminé e etc. e tal. Então, eu acho que é um tema muito interessante de ler, tanto historicamente, do que se passou lá atrás, né? Mataram-se muitas mulheres sob a acusação de que eram bruxas, um número assim impressionante, e hoje em dia nós temos algo parecido que depende, em grande parte, de algo que, obviamente, não existia na época do Montaigne, que são as mídias sociais, tá certo? Disparos automáticos, mas há como uma crença em que, se algo chega por meio da tecnologia, aquilo tem uma certa confiabilidade. E se aquilo, então, se encaixa mais ou menos nas minhas crenças, aquilo recebe uma adesão praticamente imediata, e, como diz um amigo meu, um dos problemas do mundo atual e das fake news é que as pessoas não entendem nada de epistemologia, né? Falta fazer, por exemplo, uma crítica das fontes, né? Como surge o conhecimento, como que o conhecimento é disseminado. Então, embora na época do Montaigne não existisse essa tecnologia, os mecanismos, embora diferentes, têm coisas análogas. Então, acho que para o grande público, esse é um capítulo particularmente interessante, né? E essa é uma das razões também pelas quais eu escolhi traduzir esse capítulo. Algumas razões um pouco mais pessoais também. Por exemplo, nos últimos anos, eu tenho ficado muito interessado na ideia de que a filosofia ela não é uma doutrina, ela é um modo de agir no mundo e, portanto, essa combinação entre uma reflexão sobre a vida cotidiana atrelada a uma reflexão cética, ela faz parte, digamos assim, dos meus interesses atuais, né? De um modo geral, Porchat, mesmo Hume, Sexto Empírico, falam muito da vida comum, mas eles descrevem pouco essa vida comum que o cético leva. E o Montaigne talvez seja o grande filósofo que foi, se ele não é cético, foi profundamente marcado pela leitura e pela reflexão cética, que faz essa combinação de uma desconfiança muito grande das teorias e das explicações filosóficas, sobrenaturais, dogmáticas, e a vida cotidiana, seja do seu aspecto mais da ação ou moral, ou, no caso desse capítulo, em boa parte político e jurídico, né? De alguma maneira, esse é um capítulo que alia, né, reflexões epistêmicas, em particular do ceticismo, e questões políticas, jurídicas, que afetam diretamente a vida das pessoas, né? Então, esse também é um outro aspecto desse capítulo que me atraiu, né? E o último é mais ou menos óbvio. Eu tenho estudado muito o Montaigne, por essa razão que eu falei, essa aliança entre uma reflexão cética e uma descrição e uma compreensão da vida cotidiana, que eu tenho feito, sobretudo no livro terceiro, o último livro do Montaigne, né? É um livro que trata da velhice, né? Eu, esse ano, entrarei na maioridade, na melhor idade, então tem esse outro caráter pessoal, né? Uma reflexão sobre o envelhecimento, mas o que me interessava muito também é que, se no livro 2, lá na Apologia de Raymond Sebon, a principal referência para o Montaigne era o pirronismo do Sexto Empírico, no livro 3 isso parece mudar. Ele parece que não lê mais o Sexto Empírico, quando usa mais de memória, e ele passa a se dedicar muito mais à leitura do Cícero, portanto, do ceticismo acadêmico. Ele lê bastante Platão, lê Santo Agostinho. Então,
o ceticismo que aparece nesse livro, o terceiro, é muito mais o ceticismo acadêmico do que o pirrônico. E isso, para mim, abriu algumas portas, né? Quer dizer, eu voltei a reler o Cícero, trabalhar coisas que eu tinha deixado um pouco de lado. Então, no terceiro livro, esse é o capítulo dos coxos em que mais claramente ele trata do ceticismo acadêmico, né? Onde o ceticismo acadêmico parece desempenhar um papel mais importante do que nos outros capítulos do terceiro livro. E, portanto, dado todos esses conjuntos de motivações, isso explica o projeto do livro, né? E eu acho que abre porta, talvez, para você, para os comentadores, né? Que é tanto para a Cristina quanto para o André, falarem mais, até criticarem algumas coisas, eu gostaria de ouvir também, né? Pontos em que eu poderia desenvolver melhor, retomar daqui para frente, né? Então, eu vou parar por aqui, eu já falei uns 10 minutos, e eu quero o máximo que eu queria falar, e eu passo a palavra, então, primeiro para a Cristina, né? Que ladies first, né? E está mais longe, né? Além disso, e depois a gente passa a palavra para o André, eu posso fazer alguns comentários, né, depois de ouvir, e aí a gente abre a discussão para as pessoas. Tá bom? Então, Cristina. Bem, boa tarde. Obrigada pela Ladies First. Eu não acho ruim, né, essa deferência. E muito contente, Plínio, por estar aqui contigo, né, e com o professor Pablo, né, do meu tempo lá de graduação da USP, né, André, né, algumas pessoas aqui eu conheço, né, bastante de convivência, o Edson, né, alguns nomes e feições não me são estranhas também, né, e fico muito feliz de poder ter, sei lá, de alguma forma poder comentar o seu livro e ter recebido esse convite, né. Eu, em primeiro lugar, eu quero te parabenizar mesmo por essa maravilhosa iniciativa, né, porque eu, assim, eu me sinto uma pessoa, acima de tudo, uma professora, né, eu oriento muito, né, eu formo professores de filosofia, né, e isso já há bastante tempo, né, e então, assim, para mim é sempre uma felicidade receber um material que eu possa levar para a minha sala de aula, né, e fiquei muito contente com a proposta do livro, né, assim, então eu acho que você acertou muito nessa proposta, a gente tem pouquíssimo material sobre isso, né, não só sobre Montaigne, né, um material assim que tem essa pegada, digamos assim, né, didática, né, e isso não só em relação a Montaigne, como em relação a toda a história da filosofia e até de temas filosóficos também, né. Existem alguns manuais que eu acho muito interessantes, né, um manual de ética aqui, um manual de política ali, né, um manual de lógica acolá, mas assim, são poucos os materiais aqui no Brasil em que a gente pode dizer que há essa conjunção, né, de dois dispositivos muito importantes para quem leva a filosofia muito a sério, né, como você, eu acho que como todos que estão aqui, e eu também, né, que de um lado você ter essa, digamos assim, um trabalho de tradução, né, um trabalho de comentário muito interessante, que eu considerei, assim, bastante primoroso, né, e ao mesmo tempo favorecer, né, essa entrada, né, no processo de formação, né, de estudantes de filosofia. Então, super parabéns por isso, eu adorei o livro, já de pronto por causa disso, né, porque ele vai me ajudar, né, a trabalhar o Montaigne em sala de aula, né, e vai me ajudar de uma forma muito enriquecedora, o livro está muito legal, né. Então, eu preparei um rápido texto, né, me enveredei por um caminho que eu pouco conheço, né, que é uma discussão sobre epistemologia social, né, um pouco do que eu vou falar você já antecipou aqui, né,
Mas eu acho que o grande fio condutor, né, da atualidade desse capítulo é justamente essa possibilidade de trabalhar os aspectos epistemológicos relacionados às crenças, né, e à aceitação das crenças, e como isso hoje se resolve, né, no campo da epistemologia e e daí de todas as conexões, né, com as ideologias, com a política, com a educação, com o nosso cotidiano contemporâneo, desse envolvimento com as mídias, né, como estamos fazendo nesse momento, né, quer dizer, as mídias também nos possibilitam isso que a gente está fazendo agora. Eu aqui no Mato Grosso, excepcionalmente em Cuiabá, num dia frio, né, de 17 graus, né, então, assim, e isso é o nosso mundo contemporâneo, né. Então, eu vou seguir um pouco aqui o meu texto para não me perder muito, e eu dividi o texto em 2 pequenos momentos, um em que eu né, falo um pouquinho de como eu entendi a entrada, né, a sua entrada no livro e no Montaigne, e num outro momento eu tento fazer esse comentário, né, mas aí tentando apontar para a atualidade do texto, dos coxos, né, porque de fato eu não fazia muito tempo que eu não lia esse capítulo, e ele é assim na mosca, né, ele é nós hoje, né? Ele é na mosca. Então, assim, eu fiquei muito feliz com essa possibilidade. Então, tá. Então, assim, primeiro te parabenizando, né? Gostaria de dizer aos que estão aqui, né, e que ainda não acessaram o livro, né, que este capítulo, né, que o Plínio, ele vai, digamos assim, trazer uma questão muito inquietante que ele coloca na abertura dele, que é como é a vida vivida do ponto de vista cético. Então, eu acho que essa questão que ele levanta lá logo nas primeiras páginas, eu não sei se no prefácio ou na introdução, né, isso de uma certa forma, para mim, move, né, todos as etapas, né, de construção, né, não só da tradução, mas depois também do comentário, né. Então, como é a vida vivida sob as regras, né, digamos assim, do ceticismo. Me fez lembrar muito o Porchat, aquele livrinho dele de faz tempo, né, que era Vida Comum e Ceticismo e Vida Comum. O Roberto está aqui me soprando no ouvido, que sempre foi um livro de cabeceira dele, né? Me fez lembrar muito aquilo que aparece lá, né? Me parece que é o que você busca enxergar aqui, né? Então, essa pergunta não é uma pergunta trivial, né? Não é uma pergunta, né, que normalmente a gente faz, ou que a gente faz para a filosofia, e muito menos, né, que um cético se coloca, né, mas que Montaigne, por não ser nada trivial, né, ele mostra, né, ele não sei se ele responde diretamente, mas ele mostra isso na medida em que ele pinta o seu retrato. Então, ele mostra para a gente, né, como o ceticismo, sendo uma régua, né, na formulação dos seus pontos de vista, né, como o ceticismo age, né, na vida. Então, já nas primeiras páginas, a gente se depara com essa introdução ágil, né, que traz uma contextualização, no meu ponto de vista, bastante sintética, né, mas, ao mesmo tempo, muito esclarecedora, de como, do que são os ensaios, né, e de como ele é recepcionado na modernidade, e como ele pode ser recepcionado para nós, tanto no campo da psicologia social, como no campo da epistemologia social, né? Então, tem essas duas entradas, né, que a gente vê ali, principalmente na estruturação das crenças, né, e no trato com os milagres, com as bruxas, né, na perspectiva legal de como isso é encarado, e assim por diante. Então, temos ainda, né, nos comentários sobre os modos já consagrados, né, de como ler os ensaios, né, você também passa por essa abordagem, né, tais modos são mobilizados aos poucos, né, e na medida em que o Plínio, né, apresenta, né, digamos assim, o percurso de leitura dele,
a gente também vai percebendo a construção de um modo de leitura, né? Então, assim, ao mesmo tempo que aparece, há uma menção a essas leituras já consagradas, né? A gente tem também uma proposta nova de leitura, né? Que vai aparecer no texto. Então, eu como leitora, e eu acho que, né, quando vocês colocarem os olhos nos livros, quem ainda não o fez, né, no livro, eu como leitora, eu não me senti em nenhum momento às cegas ou desavisada. Tá? Então, eu, desde o princípio, e eu acho isso fantástico, eu acho isso ótimo, eu considero isso, assim, uma responsabilidade acadêmica, né? Quando a gente encontra um livro, ou quando a gente encontra uma disciplina, um professor, né, que conta o trajeto que vai ser percorrido, como você vai percorrer o trajeto, né? Então, e isso aparece no seu livro, né? Essa responsabilidade acadêmica de, digamos assim, de acolher o leitor e de mostrar para ele, mesmo para o leitor novato de Montaigne, né? Porque Montaigne, assim, digamos que não é fácil de ler, né? Você pode ler, claro, Montaigne, né, como uma literatura, mas se você quer encontrar ali, né, a filosofia, a gente sabe que não é fácil. E o percurso que você constrói de leitura, Plínio, na medida em que acolhe o leitor e informa ele o percurso, né, mesmo o leitor novato de Montaigne, eu acho que ele não encontra tanta dificuldade, né? E nesse ponto você é mais generoso que o Montaigne, né? Porque o Montaigne diz o quê? Quando a gente se perde lá, quem se perde é o leitor, né? Eu estou aqui no meu fio, né? E eu acho que você, nesse ponto, consegue ser bem mais generoso que o nosso querido Montaigne, né? Então, sem se deter demais nesses aspectos metodológicos, né, eu penso que o livro, ele acaba, então, oferecendo para nós, né, no seu modo de análise, ele acaba oferecendo também um modo de leitura. E esse modo de leitura, ele ultrapassa os ensaios, né? Ele não, digamos assim, é um modo de leitura que, né, que tem a ver com isso que você disse que está procurando na filosofia, né? A filosofia como que vai além, né, digamos assim, do discurso teórico, né? Ela tem ela pode propor alguma outra coisa, né? Então, esse modo de leitura, ele transita na tradição filosófica, mas digamos assim, dessa tradição onde a gente normalmente transita, né, você consegue, eu não sei se é um movimento dialético, eu tenho a impressão um pouco que porque vai e volta, né, eu acho que a gente pode até discutir se é isso, eu não sei se né, mas é uma coisa que vai e volta e que recria uma nova interpretação, mas ao fazer isso, né, digamos assim, a gente consegue, né, fazer uma leitura contemporânea. Eu acho que eu consegui fazer uma leitura contemporânea, né, da tradição filosófica e do próprio Montaigne, eu acho, e isso pode ser aplicado a outros, né, não só a outros ensaios, mas eu acho que há um outro corpus filosófico, né, e isso foi construído, principalmente, e esse normalmente eu acho que é o grande equívoco que normalmente a gente comete, e muitos dos nossos estudantes cometem, que é acabar você caindo num anacronismo. E aqui não houve isso. Não se caiu num anacronismo, né? Por isso que eu estou dizendo que é um modo de leitura muito bem-vindo, né? Porque se a gente conseguir mostrar isso para o nosso estudante de filosofia, que, olha, você pode atualizar a filosofia sem cair em anacronismos, né? Isso é fantástico, porque me parece que esse é o erro mais básico, né? O equívoco primeiro que a gente às vezes comete, eu às vezes me vejo cometendo esse erro, né? Que a gente vê na sociedade o tempo todo, né? Esses julgamentos anacrônicos, né? E hoje em dia isso está bem evidenciado, né? Mas você consegue fazer isso sem cair nos anacronismos. Então, digamos assim, o texto é lido, né, por um leitor contemporâneo e num tempo presente, né, sem prejuízo,
Então, da alteridade e do livre protagonismo de cada leitor, né, nasce uma singularidade interpretativa, né, inclusive a sua cuidadosa interpretação, né, que está ali materializada no livro, né, seja quando acompanha Montaigne nas conversações com os antigos, né, seja na indicação da recepção e da atualidade das ideias que estão ali nos coxos, né. Isso não é pouco quando se trata de uma filosofia sistemática como a de Montaigne, né. A condução da argumentação de Montaigne, que o próprio Montaigne nos dá a deixa, que eu acho que, de uma certa forma, legitima, né, se não pelos motivos que eu falei até agora, mas legitima pelo que o próprio Montaigne diz, porque lá pelas tantas, eu não lembro exatamente onde, o Montaigne diz assim, que a condução da conversa, ou do argumento, ou da ideia, ou do debate, é metade de quem fala e metade de quem ouve, né? Então, essa licença, né, digamos assim, ela permite, né, que a gente aceite esse desafio de assumir a nossa metade como leitor, né? Então, assim, eu como leitora do livro do Plínio, né, aceitei, de uma certa forma, o desafio de assumir a minha metade nessa conversa, né? André está aqui assumindo a metade dele, e todos os outros, eu acredito que assumirão também a sua parte, né, nesse quinhão desse debate que a gente está fazendo agora, né? E isso colocado, digamos assim, né, esse desafio, né, de uma leitura contemporânea, né, e ao mesmo tempo, né, aceitando a deixa que o próprio Montaigne nos traz, né, faz com que você, Plínio, no meu modo de entender, reclame, então, né, algo que você diz também lá em algum momento, sobre a concretude, né, da vida segundo o ceticismo, né? Então, assim, essa busca, né, que está lá naquela pergunta primeira, né, como é viver a vida, né, na régua do cético, né, essa pergunta, ela se torna concreta na medida em que cada um de nós assumirmos, né, o nosso quinhão, digamos assim, né, a nossa metade na discussão, né. E isso, de uma certa forma, é o que eu também tento fazer nesse meu rápido comentário, que eu vou tecer agora, né? Só que eu tenho que confessar que eu não sei se eu vou conseguir, como você disse aí, né, apresentar pontos, né, de melhoria, ou de avanço, ou de sugestões, porque eu terminei de ler recentemente o livro, eu estou muito impregnada, né, pela leitura, né, que para mim foi uma leitura muito agradável, né, então foi gostoso de ler, né, não é aqueles livros que você precisa estar em posição de sentinela, né, para poder, né, para que ele desça, né, não, é um livro gostoso, é um livro que vai muito bem, né. Então tá. Então, antes de eu adentrar no comentário dos coxos, né, eu quero ainda destacar isso que eu já falei, mas vou repetir aqui para fechar, né, que, na minha opinião, essa forma didática, né, que você escolheu para apresentar, né, e para facilitar a vida do leitor, né, aproximando, né, o leitor de Montaigne do ceticismo de Montaigne, né, e escolhendo os dos coxos para fazer isso, né, isso vem muito a calhar no sentido que eu considero bastante importante, que é o de não afastar o leitor, porque muitas vezes a gente começa pela apologia, né, eu pensei que o Eva estaria aqui, né, e ele ia pegar essa vibe aí, né, que é o caminho, que é um caminho difícil, né, a apologia, ela é assustadora, né, ela constrange, né, a gente. E eu penso que tanto é que foram poucas as vezes que eu trabalhei partes da apologia com os meus estudantes. Eu prefiro sempre tentar um outro caminho, né, porque, digamos assim, a epistemologia nem é
o meu campo principal de referência para entrar em Montaigne, né? Mas, assim, a apologia assusta. E essa entrada pelos coxos, né, pelo dos coxos, eu acho que permite, né, que a gente explore, né, pelo menos em parte, o ceticismo montaigniano. Então, acho que foi muito legal essa escolha também nesse sentido, porque faz com que a gente consiga entrar na epistemologia, né, nas questões do ceticismo, sem levar aquele baque, né, que está lá na apologia, no livro 2, né. Então, parabéns por essa escolha também, né. Bem, então nesse cenário, né, de acolhimento didático e desse paciente rigor interpretativo que você propõe, né, que o livro avança, né, deixando aflorar a sua potência ética e epistemológica, né. E mais que isso, né, e aí eu não sei até que ponto eu vou poder palpitar, né, mas você já deu um pitaco aí, né, eu vejo o Montaigne muito mais como um pirrônico, mas talvez, de fato, aqui no livro 3, ele nos apareça como um acadêmico, né, então eu não sei até que ponto eu sou capaz de palpitar nessa questão, estava ansiosa para ouvir o seu debate com o Eva sobre isso, né, mas há, de fato, eu acho que o clímax, você mesmo usa essa palavra, o clímax, um clímax ético, né, no dos coxos, né, e há também um desdobramento epistemológico que digamos assim, que se dá a partir das ilusões que a razão provoca, né? Ilusões é uma palavra também que a gente encontra, né, tanto no seu comentário, de certa forma, no próprio dos coxos, né, e daí essa entrada no ceticismo acadêmico, né. Então, disso eu deixo, né, essa, digamos assim, essa entrada no ceticismo, essa grande crítica que é feita à metáfora da razão coxa, né, da razão defeituosa, né, eu achei legal essa metáfora, e daí para o ceticismo acadêmico, né, e parto para uma outra entrada que não se desvincula, né, nem desse clímax ético e nem dessa crítica à razão coxa, mas que tem mais a ver diretamente com o testemunho, né? Então, a construção das narrativas e das suas decorrências sociais, e particularmente, né, as decorrências de viés ideológico e o papel das testemunhas na elaboração e na validação dessas narrativas. Me parece que a gente tem uma atualidade grande, né, dos coxos nisso, né, quer dizer, quais são os critérios que faz com que as narrativas e digamos assim, os testemunhos que são né, dados sobre os fatos, quais critérios fazem com que a gente possa, digamos assim, estabelecer, né, aquelas 3 distinções, eu estou chamando de 3 distinções, né, a verdade, a falsidade e a mentira, né? Isso também é uma coisa legal que você destrincha, né, dos coxos, que eu acho que é muito interessante, né, porque quando a gente fala em mentira, a gente não está só numa validação lógica, né, ou epistemológica, a gente está numa validação ética e política, e isso aparece em cheio lá nos coxos, né. Então, vamos lá. Então, o tema das narrativas, ou relatos dos acontecimentos, particularmente as narrativas históricas, aparece em vários capítulos dos ensaios, né? No dos coxos, tal tema é importante porque diretamente vinculado à evidência da verdade ou da mentira e de suas decorrências, né? Isso vai, inclusive, aparecer numa nota que você faz, que é na nota 13, né? Sobre a verdade e a mentira, então, acho que a gente pode buscar essa nota para ver alguma coisa ali. E tem mais uma outra nota, se não me engano, também, que aparece alguma coisa importante sobre isso. Então, no dos coxos, né, Montaigne afirma existir em nós uma tendência inata de amplificar o que é contado
sempre acrescentando um ponto ao conto, né? Na intenção de tornar a verdade e a realidade dos fatos mais evidente e mais apropriada, né, ao convencimento segundo determinados interesses, né? Então, já esses determinados interesses eu fiz questão de capturar, porque aí é que, assim, quer dizer, essa verdade não é uma verdade pura, né? É uma verdade contextualizada, né? Então, você escreve, Plínio, trata-se de ampliar a história ouvida, inventando deliberadamente algum novo ingrediente para ela, né? Então, a gente é fofoqueiro mesmo e cada vez, né, o Montaigne acha isso, né, e eu acho que tem um pouco de verdade nisso também, né? A gente sempre acrescenta alguma coisa, né, ou, né, como o próprio Montaigne fala, às vezes assim, a ênfase já acrescenta, né, o tom de voz já acrescenta, né, o gesto que acompanha a fala já acrescenta, né. Então, e isso revela um contraponto, né. Qual é esse contraponto? Que me parece que é tão importante quanto a constatação, né, dessa tendência inata que a gente tem, né, para ampliar as narrativas, né. Esse contraponto é que nós somos pouco afeitos às dúvidas, né? E isso tem muito a ver com a ideia de formação em Montaigne também, lá naquele capítulo da educação das crianças, que é o capítulo que eu mais estudei, mais trabalhei, né? Isso é uma parte forte, né? Então, nós somos pouco afeitos à dúvida, né, a favorecer uma mentalidade, segundo Montaigne, que acolha o talvez, né, e eu achei interessante essa expressão, que amolecem, né, palavras que amolecem as afirmações, né, enfim, não nos apropriamos dos termos que induzem a investigação, ao contrário, buscamos sempre o sentencionamento, né, então, sempre a afirmação, né. Preferimos crer e convencer do que permanecer na dúvida e seguir na investigação ou ser a voz distoante, né? Vocês estão me ouvindo? Ah, tá. A minha imagem está travada, né? A imagem congelou, mas tudo bem. Estamos ouvindo muito bem. Tá bom. Deixa eu ver se eu... Espera aí. Eu tenho mais quanto tempo? Voltou a imagem. Olha, a gente, na verdade, não sei, assim, a previsão era um teto de 2 horas, né? Provavelmente terminar antes. Mas, tá. Assim, não é uma arguição com meia hora. Posso seguir um pouco mais aqui, né? Pode. Mais uns 5, 10 minutos, tranquilo. Tá. Então, se eu passar, você me avisa, né? Então, acompanhando essa tendência, né, que nós temos a afirmação, e aí a gente pode até completar isso, a afirmação dogmática, né? Montaigne enumera as consequências da ampliação das suposições ou das torções, né, que a gente faz nos ditos e nos feitos, né? Então, as manobras para o convencimento facilmente podem ultrapassar os meios comuns, né? Então, essas manobras, elas se tornam até muitas vezes perigosas, né? E isso está colocado lá, né? Na página 67 do livro, que é o quê? Quando elas são acrescidas pelo comando, pela força, pelo ferro e pelo fogo. Então, o dogmático, ele é perigoso, né? A gente encontra isso em várias passagens, né, dos ensaios, né? Então, o modo de construção dos relatos sobre as coisas, ou sobre as impressões que temos das coisas, em escala ascendente, vai adquirindo uma suposta consistência devido ao quantitativo de adesões e ao que se entende por autoridade das testemunhas, né? Montaigne, com ironia, diz: é maravilhoso que, de começos tão vãos e causas tão frívolas, comumente nasçam tão famosas opiniões, né? Esse famosas aí, eu acho que a gente pode colocar uma ênfase, né? Então, podemos reter nessa rápida passagem um dos exemplos da atualidade de Montaigne. Opiniões conhecidas ou que provocam repercussões, que possuem aderência social, podem nascer de banalidades,
Nossa, a gente vê isso o tempo todo, né? O tempo todo. Tomemos como exemplos atuais os influencers digitais, né? As celebridades da cultura de massa e até mesmo os filósofos pop. Né? A gente tem os filósofos pop que estão na mídia e que parece que fica muito difícil questionar o que eles falam, né? Que pela potência de seu testemunho e opiniões transformam banalidades em feitos fabulosos, né? Em mercadorias imprescindíveis para a nossa vida ou em verdades inquestionáveis. Ditam comportamentos e constroem tradições, né? Que, na verdade, olhando mais atentamente, percebemos que essas tradições construídas, elas nasceram ontem, né? Quer dizer, então, elas se impõem pela força, né, do testemunho, né? Então, algo similar também encontramos no capítulo 21 do livro 1, né, da força da imaginação, né? No qual o próprio Montaigne confessa que também ele, né, lança mão de relatos raros, memoráveis, fabulosos, né, narrativas criadas pela imaginação para injetar relevância aos seus argumentos. Eu vou citar Montaigne nesse momento, tá? Ele diz assim: no estudo que eu trato de nossos costumes e movimentos, os testemunhos fabulosos, contanto que sejam possíveis, né, servem tanto como os verdadeiros. Tendo acontecido ou não, em Paris ou em Roma, a João ou a Pedro, é sempre um lance da capacidade humana, do qual sou proveitosamente informado por esses relatos. Examino-o e tiro o proveito dele, tanto em sombra como em corpo. Então, esse dispositivo, né, que Montaigne utiliza, a gente vê isso aparecer em vários capítulos também, né, é um dispositivo que aqui, né, eu estou usando para justificar um pouco que digamos assim, que esses feitos, né, fabulosos, eles dão força, né, e ajudam na aderência de determinadas posições, sejam elas quais forem. Isso aqui e em nós, né? Nós hoje, né? Então, penso que um exemplo desse modo de apropriação das narrativas, né, aparece com muita clareza dos canibais, né? Quando da descrição das fontes e testemunhos utilizados para a reflexão sobre o novo mundo. Então, acho que ali a gente tem um outro exemplo de como Montaigne se utiliza de determinadas fontes, né, e das suas opções em relação às fontes que ele utiliza, né? A apropriação confessada na passagem acima é reveladora de uma prática que se mantém vigente até hoje. Testemunhos fabulosos, estranhos, quase à beira do bizarro, fragilmente presos a um fio de realidade, repercutem favoravelmente e logo encontram adeptos, né? Mais do que nunca, essa prática é atualíssima e seus efeitos ainda mais contundentes e abrangentes devido nossas atuais capacidades de divulgação dos acontecimentos, dos relatos sobre os acontecimentos e dos diz-que-me-diz-que que vêm na sequência e formam as bolhas de confirmação. Então, assim, a gente amplia enormemente, né, essa capacidade de repercussão, né, dos feitos fabulosos, né, dos feitos bizarros, né? Mas, no meu entender, a força motriz, a potência da aderência de uma narrativa, me parece, não é apenas motivada por fatores psicológicos, ou seja, o gosto pelas curiosidades, né, pelas coisas excêntricas, por ocorrências atípicas, né, ou mesmo uma mentira bem contada, né? E também penso que não está somente na nossa natural capacidade para fofocar e para produzir as fabulações coletivas preenchidas e formadas de mão a mão, né? Isso está lá na página 66. A potência do impacto e aderência a uma narrativa é outra, ou não apenas as até aqui mencionadas. Ela está na força do testemunho e na confiança depositada em quem testemunha, né? Daí a necessidade de se creditar, né, dar crédito, confiabilidade ou não ao testemunho. Mas como fazer isso, né? Como é que a gente dá crédito,
né? Como é que a gente confia num testemunho? Qual o critério para se confiar em um testemunho? Este é um problema para Montaigne e ainda é um problema para nós, né? É uma das questões, no meu modo de entender, relacionadas hoje a todas aquelas discussões que têm a ver com justiça ou injustiça epistêmica, né? Quer dizer, por que eu confio no depoimento de fulano e não confio no depoimento de ciclano, né? Há uma literatura imensa sobre isso, há filmes, né, que mostram claramente isso para a gente, né? No capítulo dos livros, há uma digressão sobre as narrativas históricas, circunscritas por testemunhos qualificados de rumores recolhidos nas esquinas das ruas, né? Mas que são escritos em belas palavras, palavras que acomodam os acontecimentos ao gosto de muitos, mas não ao gosto de Montaigne. Então, assim, esse acomodamento em belas palavras, né, ajuda a fortalecer, né, o testemunho dessa ou daquela pessoa, mesmo que isso tenha sido colhido ali na esquina, né? E mesmo as boas histórias, as que são narradas por testemunhas confiáveis ou por quem de algum modo participou do acontecimento, mesmo aí, ainda há risco de não se alcançar a verdade dos fatos, dos feitos ou das causas, né? E Montaigne, lá no 2.10, ele faz um comentário bem interessante, bem abrangente, né, sobre a forma como a gente, na verdade, tem que se preocupar, né, e de uma certa forma a gente tem que fazer quase como que uma investigação judicial, né, para confrontar as testemunhas, né, porque aí essa talvez seja o único critério que nos garanta um pouco, né, uma fidelidade com o acontecido, né. Já no dos coxos, né, Montaigne acrescenta que o número e a antiguidade dos testemunhos não são suficientes para persuadi-lo, pelo menos, para uma persuasão eficaz, né? Então, quer dizer, isso também não é um critério, né? Quando não acredito em um, ele diz, Montaigne, não acredito em 100 vezes 1. Né? A quantidade e a força vinda da tradição, da autoridade, da antiguidade, não são critérios suficientes para a credibilidade, né? Ao que Plínio acrescenta em uma nota a posição divergente, que é a posição do Baudin, né? Então, lá nessa nota, se está na página 67, o Baudin diz assim, né? Bastam 3 testemunhas irrepreensíveis para condenar à morte uma suposta bruxa, né? Essa posição, obviamente, ela é rejeitada por Montaigne, né? E ele vai explicar isso, né? Bom, na dúvida, que voltem daqui a 100 anos. Eu achei interessante esse comentário, né? Estamos em dúvida, então vocês aqui que estão com essa pendência, voltem daqui a 100 anos que a gente tenta resolver, né? Então, esse tema do status das testemunhas, né, e do testemunho, do relato, é atualíssimo no campo da epistemologia social, né? Especialmente no campo da epistemologia do testemunho. Eu pouco conheço disso, tá? Mas eu conheço um texto, um artigo, que é do professor Caetano, né, do Caetano Platino, que o título desse artigo dele, que está na revista Discurso, né, de 2017, né, o título desse artigo é O Conhecimento com Base no Testemunho, né? Esse artigo é um artigo muito atraente, né, e ele, de uma forma bastante clara, ele explica um pouco, né, essa relação entre o testemunho e a verdade, né? Eu estou quase terminando, mas eu gostaria de ler uma passagem desse artigo para nós aqui. Diz assim: em certas condições, ao observar o testemunho de outra pessoa, alguém passa a acreditar no conteúdo atestado. É a chamada transição do testemunho para a verdade, em que sempre e nem sempre é completamente consciente. Há também outra forma de transmissão, em sentido inverso, de uma proposição. Se uma proposição é verdadeira, então alguma das fontes confiáveis atesta essa proposição. Nesse caso,
se nenhuma fonte confiável atesta uma determinada proposição, então essa proposição é falsa. É importante notar que essas duas transições, do testemunho para a verdade e da verdade para o testemunho, não são equivalentes, né? No primeiro caso, admito, né, que se alguma fonte confiável atesta que há água em Marte, então há água em Marte. No segundo caso, concluo que se nas investigações realizadas nenhuma fonte confiável atesta que há água em Marte, não há água em Marte. Quem atesta apresenta o testemunho como inteligível e verdadeiro. Assume a responsabilidade de estar dizendo a verdade, empenha sua palavra, como que convida o outro a confiar no que ele disse, a acreditar que as coisas realmente são tais como foram expressas. Claro que isso, por si só, não implica que o testemunho provenha de alguém que seja um guia confiável para alcançar a verdade, nem que o receptor não tenha bons motivos para não confiar em quem transmite o testemunho. Isso é em cheio no dos coxos, do meu modo de entender. Aparece lá, né? E tem uma passagem, né, que eu não sei se agora se está ali ou se está no da imaginação, que o Montaigne diz assim, bom, eu tô só passando o relato, né? A responsabilidade do relato está lá com o outro, né? Então, assim, isso tem a ver com essa vinculação da verdade com o testemunho, né? Então, a construção da verdade ou da falsidade, e para Montaigne, da mentira também, né, não despreza a relevância, muitas vezes subjetiva, de quem testemunhou sobre o testemunho, né? A força da testemunha é também potência para o convencimento, né? A desinformação ou notícias falsas e mentirosas, tão presentes no nosso cotidiano, são a prova do sucesso e da adesão de uma crença com base na credibilidade da testemunha, independente da legitimidade subsidiária de tal credibilidade, né? E o professor Caetano, ele explica isso de uma forma melhor do que eu estou dizendo aqui, mas ele diz, só uma passagem, ele diz assim, pode haver contradições entre as afirmações de diferentes pessoas sobre uma questão de fato. As testemunhas podem ser muito poucas ou de caráter duvidoso, elas podem ter interesse naquilo que afirmam, podem dar o testemunho com alguma hesitação ou, ao contrário, com demasiada veemência, né? Então, quando se trata de um testemunho, e principalmente se essa referência é uma situação muito antiga, sua evidência diminui gradualmente até chegar a nós, passando de pessoa por pessoa. Por outro lado, no que concerne ao tipo de objeto, aquilo que o testemunho pretende estabelecer como fato pode ser inusitado, extraordinário, fantástico, ou mesmo o contrário à experiência. Então, tudo isso constrói um caldo, né, que tem a ver com a coisa que está sendo relatada e com, digamos assim, a qualificação que eu posso ter das testemunhas, né? Montaigne não profetizou as bolhas epistêmicas, porque no fundo é disso que a gente está falando aqui também um pouco, né? Quando a gente fala dos testemunhos e das testemunhas, né? Mas no dos coxos tocou em um ponto crucial da fundamentação das crenças, né? A confiabilidade em relação à testemunha e ao testemunho interfere na consolidação da crença e mais ainda nos mecanismos que impulsionam a adesão à crença, né? Chegando até mesmo a uma imposição violenta em alguns casos, né? Se na perspectiva epistemológica é possível suspender o julgamento, na perspectiva prática, né, é necessário, de alguma forma, agir e tomar uma posição. Isso é dito, né, nos comentários críticos dos coxos, né, em mais de uma vez. Contudo, na ausência de uma clareza luminosa, né, o Montaigne fala, bom, na ausência de uma clareza luminosa, melhor admitir a ignorância e seguir a opinião, né? E aí Montaigne fala do Santo Agostinho, né? Vamos fazer como há todo um comentário lá sobre o Santo Agostinho, né? Por quê? Porque não, pode ser que a gente não tenha confiabilidade nenhuma, nem na testemunha e nem no relato em si, né?
E aí o tribunal diz, volte daqui a 100 anos. Né? Então, segundo o Plínio, e tentando responder à pergunta anunciada no início do livro, né, o ceticismo de Montaigne implica uma posição engajada, né, e bem definida na vida cotidiana, o que inclui a tomada de posição, né, sobre o que é verdadeiro, sobre o que é mentira, sobre o dito, o feito e quem diz, né, sobre o feito, né, o papel da testemunha. Né. Então, há circunstâncias em que não temos clareza dos critérios e nem mesmo condição de aplicá-los aos testemunhos e às testemunhas. Ficamos impedidos de discernir verdade e mentira. Né? Nessa circunstância, admitir a ignorância, e eu acho que esse é outro ponto crucial, né, dos coxos, né? Admitir a ignorância é o procedimento mais adequado. Mas, para isso, é preciso escapar da bolha epistêmica. Se a gente não escapa da bolha, né, lá das nossas redes sociais, a gente não consegue sequer, né, perceber, né, que a gente tem condição de suspender ou de ignorar. Né? Então, é preciso escapar da bolha epistêmica que faz reforçar as crenças sem as devidas aplicações dos critérios e dos dispositivos de segurança para evitar, né, que evitam as injustiças e os malfeitos provocados pelas posições dogmáticas. E aqui podemos, né, novamente mencionar toda a discussão sobre as injustiças epistêmicas. Né? Infelizmente, estou terminando. Oi. Tá bom, então tá. Não, é que você tinha falado 5, 10, já passaram quase 20. Ai, desculpe. Eu não quis te interromper, porque eu achei que você estava sempre terminando e tal, e, enfim, estava interessante e fazendo um sentido completo, né? Então, agora eu estou terminando, faltam 3 linhas. Tá? Então, infelizmente, nos dias de hoje, né, o que ocorre, similarmente ao que ocorre, né, lá nos dias de Montaigne, é que a ciência da ignorância, eu achei muito interessante essa expressão, né, foi suplantada pela... a ciência da ignorância foi suplantada não pela ciência do saber, tá? Mas pela desinformação, pela crença dogmática e né, eu acho que isso é um ponto importante, porque tem uma ênfase política aí, pelo testemunho mentiroso da testemunha transformada em mito. Tá? Então, Montaigne é, de fato, muito pop no nosso tempo, né, sem ser ele próprio, né, uma testemunha, né, de outra coisa a não ser ele mesmo. Né? Então, encerro, me desculpe ter avançado tanto. Foi ótimo, eu estava aqui bem entretido, ouvindo tudo, né? Não só envaidecido pelos elogios até exagerados lá no começo, eu diria, mas, de fato, eu não vou colocar, porque eu quero ouvir também o André, acho que é interessante a gente ouvir também o André. Infelizmente, o Luiz não pôde se unir a nós, como eu falei, por problemas pessoais, né? Mas eu acho que, quando eu falei, às vezes, de críticas e coisas que eu... De fato, você desenvolveu uma coisa que eu aludi no livro e que eu acho que eu deveria ter insistido mais, né, que é esse aspecto... A ideia da epistemologia social acho que está bem evidente, assim, embora eu não use, né? Mas a ideia do testemunho, né? De fato, embora eu toque aqui e ali, eu não aproximei dessa epistemologia, esse aspecto da epistemologia social, que é a questão do testemunho, que, inclusive, entra no terreno jurídico também, né? Não só na epistemologia social, e Montaigne, enfim, digamos, ele foi, durante uns 10 anos, né, ele foi uma espécie de juiz julgando pequenas causas, né, no parlamento lá de Bordeaux. Então, essa era uma questão crucial do texto, em que eu sinto que eu poderia ter desenvolvido mais, e eu fiquei muito agradecido de você ter tratado longamente desse ponto mesmo. E eu toco algumas vezes, tangencio, mas nunca chego a sistematizar nem a aprofundar muito. Né? Bom, era um livrinho, né? Não é eu não pretendia dar conta de tudo. Né? Eu teria um monte de coisa assim para conversar.
acho que talvez seja melhor, pelo adiantado da hora, deixar o André falar em liberdade e depois eu retomo e a gente abre para fazer mais perguntas. Né? Mas, muito obrigado. Eu que peço desculpa por ter me delongado tanto, porque eu, na verdade, escrevi 5 páginas. Eu achei que eu ia ser mais rápida. Desculpa mesmo, eu não gosto de fazer isso. Eu acho que essa é uma das provas da relatividade do tempo. Quando a gente fala, passa rápido. Quando a gente escuta, demora. A gente nem vê passar o tempo quando fala. André, por favor. Bom, boa tarde a todos. Eu começo agradecendo ao Plínio e à equipe da Scientia Studia, o professor Pablo e os demais membros da equipe, pelo generoso convite para participar dessa mesa redonda, junto à professora Maria Cristina Teobaldo e ao professor Luiz Eva, que infelizmente não pôde participar, né? Colegas nessa difícil jornada de interpretação e comentário dos ensaios, né? Colegas junto com o professor Plínio também, e de dizer que eu fiquei muito feliz com o lançamento desse livro, né? Por várias razões. A começar pela escolha do ensaio que nele foi analisado, texto geralmente pouco notado, mas que, na verdade, talvez seja um dos capítulos mais importantes dos ensaios, dada a natureza dos temas nele discutidos. Eu já estou lendo, né, aqui as linhas que eu escrevi, que é para, enfim, para ficar mais claro, eu resolvi escrever. Mas o que me deixou mais feliz com o livro, sem dúvida, é a qualidade do trabalho nele realizado. Em primeiro lugar, o esforço de tradução do original montaigniano, que por si só já valeria o livro, dada a enorme dificuldade da tarefa. Passar para o português do século XXI, o francês do século XVI, sua sintaxe, seu vocabulário, dar conta dos termos, expressões e fenômenos culturais de um período histórico tão distante. Enfim, respeitar o sentido dos conceitos e das teses herdados de tradições filosóficas muito precisas, mas quase sempre escamoteadas no texto, disfarçadas, ou melhor, cujo conhecimento do leitor da época é pressuposto pelo autor e cuja explicitação, portanto, é desnecessária e até mesmo inadequada. Eu acho que tem a ver com o próprio gênero ensaio, né, de escamotear tudo que está tudo que é pano de fundo, pressupor que o leitor já conheça isso, né, o leitor da época, o leitor ilustrado, o leitor, né, letrado, e em vez de sistematizar tudo e apresentar tudo, quer dizer, como é uma interferência num debate que já está dado, uma série de coisas ficam escamoteadas. Então, o próprio trabalho, o trabalho interpretativo e mesmo o trabalho da tradução tem essa enorme tarefa de tirar isso e trazer à tona tudo isso que está por trás do texto, né? Então, em primeiro lugar, me alegrou muito ver já o trabalho de tradução. Eu acho que só isso já valeria o texto, né? Já valeria o livro. Né? É um trabalho importantíssimo. Ainda mais com o tipo de cuidado que você tem, o tipo de rigor de tradução. Mas, em segundo lugar, e principalmente, deixou-me feliz observar a qualidade da análise e o interesse da interpretação sugerida pelo professor Plínio, né? A clareza de sua exposição e o rigor com que ele analisa o texto, expondo cada um de seus movimentos argumentativos e trazendo com muita desenvoltura. Eu acho que esse é um talento que você tem, que eu acho que serve de modelo para a gente, a bibliografia secundária, né, essa desenvoltura na lide com a bibliografia secundária, né? Isto é, outros comentadores, né, em apoio às suas próprias teses. Mas eu gostaria de voltar à escolha do ensaio, pois ela me parece extremamente feliz. Isto porque, nele, Montaigne trata de um tema, vários temas, mas, enfim, trata de um tema, sobretudo, de suma importância. Toca num ponto extremamente sensível. Com efeito, neste ensaio, Montaigne faz uma verdadeira genealogia ou arqueologia dos milagres, entre aspas, milagres entre aspas, expondo de maneira notável seu processo de construção coletiva e seus fundamentos ou causas últimas.
Seguindo os passos do próprio ensaísta, chamamos aqui de milagres as histórias ou relatos de eventos extraordinários que desafiam ou mesmo quebram as leis da natureza. Sem dúvida, Montaigne não põe em questão os milagres relatados nas Sagradas Escrituras. O problema, segundo o autor, são os candidatos a milagres, isto é, as histórias ou relatos de eventos que aparentemente quebram as leis da natureza e que pretendem, por isso mesmo, juntar-se aos relatos bíblicos, cuja autoridade não devemos questionar. O problema, sobretudo, é que tais candidatos a milagres são responsáveis pela morte de inocentes, como as tantas mulheres queimadas na fogueira, acusadas de bruxaria. Os supostos atos de bruxaria entram nessa categoria de eventos extraordinários ou milagres. Neste ensaio, portanto, Montaigne mexe num vespeiro. Ele não apenas põe em questão uma série de decisões judiciais de seu tempo, sentenças baseadas no assentimento apressado e imprudente a uma tese que não é sustentada por nenhuma evidência. Esta mulher é uma bruxa, ela pratica atos de bruxaria. Mas vai muito além disso. Montaigne vai muito além disso. Ele mostra como essas histórias, relatos de eventos antinaturais, são construídas. E você mostra muito bem isso no seu livro, né? Na sua argumentação. Uma construção coletiva, do tipo quem conta um conto aumenta um ponto, onde cada indivíduo, movido pelo amor de si, mas também por uma obrigação, o dever de caridade, acrescenta algo de sua própria lavra ao relato, apoia-o com razões melhores, esforçando-se assim para torná-lo mais crível, mais verossímil, e poder, então, convencer o outro de sua verdade. Sempre com a melhor das intenções, pois aquele que acredita possuir a verdade sente-se naturalmente obrigado a disseminá-la, a transmiti-la ao outro. É um ato de caridade, de amor ao próximo. Daí que Montaigne considera esse processo de construção coletiva dos relatos extraordinários um processo natural. Afinal de contas, ele se apoia em uma inclinação natural, o amor de si, e visa um dever, o dever de caridade, gesto de amor ao próximo. Então, você tem o amor de si e o amor ao próximo, né, colaborando nessa construção das ilusões. Poderíamos nos perguntar se, nesse sentido, esse processo natural, Montaigne fala, é uma progressão natural, ele usa essa expressão, né? Se esse processo natural de construção de ilusões não é também um processo necessário. Talvez possamos arriscar uma resposta afirmativa, uma vez que Montaigne arrola uma série de explicações, de razões para o fenômeno da ilusão, do logro, do engano, isto é, para o fato de frequentemente tomarmos o falso pelo verdadeiro. Razões epistemológicas, psicológicas e antropológicas. Em primeiro lugar, tomamos o falso pelo verdadeiro porque a razão, ou entendimento, ou fantasia, Montaigne usa as três expressões, é um instrumento livre e vago. Isto é, uma capacidade discursiva sem nenhum compromisso com a verdade ou com a objetividade. Capacidade de sustentar qualquer tese, mesmo aquelas em franca contradição entre si. E Montaigne arrola vários exemplos de antilogias, né, de antilogias, isto é, de discursos antitéticos no ensaio, principalmente lá no final. Em suma, uma capacidade que pode ser instrumentalizada em favor de qualquer posição. Uma razão puramente instrumental. Um instrumento livre e vago. Então, em primeiro lugar, essa é uma das razões, né, das ilusões, né, da produção das ilusões. Em segundo lugar, iludimos-nos, tomamos o falso pelo verdadeiro por uma razão psicológica, porque gostamos de nos iludir. E gostamos de nos iludir porque nosso ser, que é vão, gosta de se misturar com as coisas vãs. Depois do argumento psicológico, vem o argumento antropológico. E este tem como fundo, talvez pudéssemos arriscar,
um argumento ontológico, né? Quer dizer, Montaigne está falando do ser, né? Enfim, isso é discutível, mas enfim, é para se pensar. Tudo isso para dizer, como bem mostra o professor Plínio em seu livro, que a posição montainiana é cética. Com efeito, este ensaio, em larga medida, como também mostra o professor Plínio, é uma verdadeira apologia do ceticismo, uma defesa da atitude cética, do uso cético da linguagem, do emprego dos termos que retiram do discurso toda a pretensão de dizer o que as coisas são em si mesmas e o fazem referir-se aos fenômenos, isto é, à maneira como as coisas aparecem para nós. Essa defesa da atitude cética tem como alvo, sem dúvida, a pretensão dogmática de dizer as coisas tais como são em si mesmas. Pretensão que, no mundo da vida prática, tem consequências funestas, pois ela acende fogueiras e pode queimar inocentes. É porque a vida concreta, material, vale mais do que as ilusões dos dogmáticos, as coisas vãs, que Montaigne, neste ensaio, aspira a juízes céticos, isto é, capazes de, diante da falta de evidências, reconhecer a própria ignorância, suspender o juízo e recusar-se a condenar aqueles que, não sabemos, podem ser inocentes. Mas então chegamos ao ponto central do livro do professor Plínio, pois, que Montaigne é cético, ninguém ousaria discordar. Mas de que tipo de ceticismo estamos falando? Acadêmico, pirrônico ou um ceticismo de outro tipo? Plínio argumenta longamente a favor do ceticismo acadêmico de Montaigne. Ele traz inúmeros argumentos em defesa dessa tese. Mas a questão, e creio que alguns colegas concordam comigo, ainda é passível de debate. Apenas eu, que não sou especialista no tema, não ousaria mexer nesse vespeiro. Eu coloco a questão para que outros a discutam. Bom, eu escrevi meu texto como uma provocação para o professor Eva, né? Passando a bola para ele, se vira aí. Mas, na verdade, o que eu queria dizer, as linhas que eu tinha escrito para falar eram essas, era uma intervenção bastante breve, mas, na verdade, o que eu queria dizer é que, em primeiro lugar, realmente parabenizar o trabalho, te parabenizar por esse trabalho, pelo trabalho de tradução, por todo o aparato crítico que você organizou aqui para o texto, que é fenomenal. A introdução, que ela é mais geral, né, uma apreciação mais geral do Montaigne. E agora, o cerne mesmo do texto, que é a leitura do ensaio, eu não tenho grandes divergências da sua leitura. Não, é claro, a divisão do texto é um pouco diferente, a gente sabe como é difícil de fazer a divisão do texto, e frequentemente a gente vai e volta, muda, enfim. Então, isso é irrelevante, mas eu não tenho grandes divergências. O que eu fiquei realmente curioso, e aí por isso que eu terminei o texto desse jeito, era para tentar entender um pouco melhor essa questão do ceticismo de Montaigne. Né? Eu li o teu texto, li suas argumentações, mas se você pudesse retomar, e aí eu acho que valeria a pena talvez passar a bola de volta para você, essa questão, né, do ceticismo acadêmico, porque a gente geralmente trata Montaigne como um pirrônico, principalmente por causa da apologia, mas o que você defende aqui é que no livro 3 a coisa muda um pouco de figura. Né? Existem outros comentadores que defendem a tese de um Montaigne acadêmico, se eu não me engano, o professor Zé Raimundo também vai nessa direção, Zé Raimundo Maia Neto, da UFMG, mas eu gostaria de te ouvir um pouco sobre isso, para a gente poder conversar, e talvez outros colegas que estão acompanhando também, que têm mais competência do que eu para falar sobre o ceticismo, talvez possam também participar da conversa, enfim. Era isso que eu tinha para falar, grosso modo, no mais, vamos conversar sobre o livro, e parabéns mais uma vez. Bom, super obrigado, André, agradeço muito também, palavras generosas, né? Eu fico feliz
Quando a gente escreve um livro e depois sai publicado, sempre dá aquele medo, agora não dá mais para corrigir, né? Já está aí, falei bobagem. Antes de publicar, eu sempre penso assim, se tiver uma bobagem, que venha alguém e corrija e faça melhor. Mas depois que você já publicou o livro, você fica com medo de que venha alguém e te exponha com uma bobagem muito grande, né? Então, é sempre reconfortante ouvir que vocês gostaram, né? Você e a Maria Cristina, os dois especialistas em Montaigne, conhecem mais Montaigne do que eu. Eu sou um leitor já de décadas de Montaigne, mas só nos últimos anos é que eu tenho me dedicado com mais afinco, e mesmo assim, muito mais ao livro 3, né? Do que propriamente ao Montaigne como um todo, né? O livro 1 tem muita guerra, né? Montaigne mais jovem, mais guerreiro, né? E como vocês dois falaram, a apologia dá um pouco medo, né? Assim, é muito grande, né? E depois, assim, em português, a gente tem o livro do Luiz Eva sobre apologia, que é um livro muito útil, né? Realmente, quem quer tratar da apologia, leia a apologia, lê o livro do Luiz Eva, e tem uma coisa mais ou menos parecida no espírito que eu faço aqui, com um capítulo pequeno, né? Aliás, ser pequeno foi um requisito até do projeto, porque se você pega um texto muito grande, você não tem sentido apresentar ele 2 vezes, uma sem parágrafo e depois com uma análise. Não dá para fazer isso, porque o livro fica ridiculamente gordo, né? Com um capítulo pequeno, você consegue fazer isso num livro. Então, e é mais acessível ao aluno também, tem essa preocupação didática, além da coisa. Então, de fato, o Luiz, eu vou dar um curso agora sobre o Montaigne na pós, semestre que vem, e o Luiz Eva também vai dar um curso na pós, e a gente pensou, né, de repente a gente faz junto, né, hoje videoconferência e por ali. Aí eu montei um projetinho, que é capítulos do livro 3, e o Luiz falou assim, não, eu sempre começo pela apologia. Então já não vai dar para a gente, né, trabalhar junto assim de maneira sistemática. Então, até porque a minha proposta foi justamente deixar um pouco de lado a apologia, né? Você pode até achar tudo na apologia, digamos assim, mas muito disperso, trabalhado de um jeito amorfo, digamos assim, onde a forma não está... Ao passo que no livro 3, sobretudo, esses capítulos, né, do livro 3, sobretudo os médios, assim, eles são muito bem estruturados, ele tem uma dimensão, nem são curtinhos que nem o livro 1, nem gigantesco como a apologia, eles têm, acho que, a medida certa para você fazer uma análise textual, né? Uma coisa que eu achei assim, que talvez eu devesse ter explorado um pouco mais, que a Cristina falou, acho que o André também tocou um pouco, quando o André falou a questão do amor de si, o amor ao próximo, talvez, além da questão do testemunho, mas a questão das paixões, né? Quer dizer, como esse discurso persuasivo, embora de um lado o Montaigne fale que as pessoas vão acrescentando coisas, porque as pessoas objetam, né? Falam assim, mas como isso? Que estranho. Então, você tem que melhorar o relato para que as pessoas aceitem e não tenham uma atitude de rejeição. Então, tem esse aspecto um pouco discursivo, racional, de ser coerente, de antecipar objeções e você ir arredondando o seu discurso, mas também tem um lado, esse talvez eu não tenha explorado o suficiente, que é assim, você tem que, ao persuadir, você tem que conquistar o outro movendo as paixões dele, né? E isso também, né, assim, a bolha na qual a gente vive, se o discurso tem que estar azeitado, de outro lado, tem que mover as paixões das pessoas. Quer dizer, esse milagre, a surpresa e, ao mesmo tempo, a explicação da surpresa, e a invenção até de uma história, ela move, ela não pode ofender
a parte intelectual, no sentido de você tem que ter respostas para certas, mas também tem que mover mais as pessoas. Isso talvez eu não tenha tratado tanto, né? Essa questão das paixões por trás disso, que são fundamentais também, né? De alguma maneira, é assim que as coisas se propagam, porque as pessoas ficam excitadas com uma novidade. Aí, que no caso do mundo de hoje, em que o critério não é o número, né? A Cristina bem lembrou isso, mas, de outro lado, no mundo atual, as pessoas se persuadem pelo número. Acho que antigamente também, quer dizer, por isso que o número de disparos tem que ser gigantesco. Só que, ao contrário da antiguidade, hoje em dia, eu acho que o que desperta é a novidade. Tem que ser algo que, pum, né? Que venha do nada e, de repente, você entende e aquilo te capta, né? Eu acho que o mundo de hoje vive muito da novidade. O mundo, na época do Montaigne, vivia mais da antiguidade, né? Então, essa é uma coisa de, assim, que assim, o critério, não o critério epistêmico de um bom testemunho, de uma crença que está bem fundamentada, etc., mas essa crença que se propaga e que ganha, né, a adesão das pessoas, eu acho que é o contrário da antiguidade. É o contrário. Quanto mais recente, melhor é, né? Coisas que, pum, eu fiquei sabendo primeiro, e aí você, né? Eu acho que isso é uma coisa importante. Então, eu queria lembrar um pouco a coisa quando você falou do amor de si, do amor ao próximo, e coisa que a Cris falou antes, o papel das paixões, talvez eu tenha subdimensionado um pouco no meu vício de epistemólogo, né? Não sou um filósofo político, né? Então eu fico mais num aspecto do que no outro, né? Uma coisa que você falou, André, que eu queria ressaltar um pouco, porque as pessoas têm notado, e eu acho que é fundamental, até porque esse livro tem um caráter, em parte, pedagógico. Eu acho que ele também deve ser útil para o professor especialista, e espero que tenha algumas ideias, algumas análises que tenham interesse para o próprio especialista em Montaigne, né? Embora esse não seja o foco, mas eu pretendo que tenha um pouco isso também, né? Que é o uso da bibliografia secundária, sabe? As pessoas têm notado bastante isso nos meus textos e nesse livro, sabe? O outro texto do Montaigne, o Luiz Eva leu, me ajudou em umas coisas e tal, e falou assim, nossa, como você está usando bem. Aquele texto que você mesmo comentou a outra vez, né? Entende? Agora eu estou fazendo um outro texto, mandei para o Luiz, e aí o Luiz falou assim, puxa, não, quando a gente estava pensando no curso conjunto, ele falou, nossa, tem bibliografia aí que eu não conheço. Tudo bem, o Luiz ultimamente tem trabalhado Locke e tal, mas às vezes eu acho que aqui no Brasil a gente tem pouco cuidado com a bibliografia secundária. Eu acho que a gente precisa ter mais cuidado com a bibliografia secundária, sabe? A minha hipótese é que, como a gente se acha estruturalista, e o estruturalismo é o método que dá a chave para entender o texto, os comentadores não são estruturalistas, são ruins. Eles estão errados. Eu já sei que eles estão errados porque eles não dispõem do bom método. Eu que disponho do bom método, não preciso muito da bibliografia secundária. E aqui eu vou falar mal daquele que me formou, que é o Porchat. O Porchat tinha não vou dizer um desprezo pela bibliografia secundária, mas ele não era um cara realmente interessado em conhecer e usar mais a bibliografia secundária, e eu acho isso um erro, sabe? Eu acho mesmo comentadores que não são muito bons, eles podem ser úteis. E a gente ler vários comentadores e saber incorporar é um negócio que ajuda a gente a ficar mais profundo, mais detalhado, mais claro até sobre algumas coisas. Então, isso é uma coisa... Bom, pode falar. Não, eu acho que você tem toda a razão. Eu acho que, na verdade, a gente vem de uma escola que prioriza a bibliografia primária, né? A gente... por quê? Porque é para a gente tentar não se contaminar com leituras de outro e hipóteses interpretativas de outro antes da gente encontrar a nossa.
Então, eu até entendo a prioridade da bibliografia primária. Agora, o problema é que depois tem que vir o trabalho da bibliografia secundária, é evidente, né, que é para você se posicionar no debate dos comentadores a respeito daquele objeto. O grande problema de nós montaignianos, eu acho que outros amigos compartilham desse mesmo drama que eu sofro, é que é um texto dificílimo. O Montaigne não está para brincadeira. Né? Montaigne, por quê? Porque a gente está falando de um autor que é um dos criadores do que o Pascal vai chamar de esprit de finesse. Quer dizer, é muito fácil você ler um autor de esprit géométrique, né? Até mesmo um Kant ou um Descartes, né? Tá tudo organizadinho ali. Agora, você pegar um autor que porque é cético, fala em tom de conversa, né, e cria um gênero no qual muitas das suas referências estão escamoteadas, mas estão operando ali, e que vai e vem, e que argumenta em diferentes níveis, e que abre uma série de parênteses ao longo do seu fio argumentativo, isso põe para a gente um problemaço. Então, eu sofro desse problema, eu gosto de te ler por causa disso, porque você, para mim, acaba sendo um daqueles autores que serve de modelo para o que eu gostaria de ser quando crescer, no sentido da capacidade de lidar com a bibliografia secundária, quer dizer, de maneira muito desenvolta, quer dizer, você cita aqui, cita ali, o outro, e se posiciona. Eu tenho o vício de gastar muito tempo e muita energia nessa reconstrução desse quebra-cabeça que é o ensaio montaigniano, e acabo ficando devendo esse segundo momento fundamental do trabalho, que é a lide com a bibliografia secundária. Mas eu, enfim, passo de volta para você. É que a bibliografia secundária sobre o Montaigne, primeiro é isso que a Cris falou, você também, Cris, você pode falar à vontade também. E quem tiver, acho que, como eu estou meio coordenando e participando, se alguém quiser fazer pergunta, é só levantar a mão, entrar aqui na inscrição e pode participar do debate. À vontade, todo mundo. Mas a questão Peraí, deixa eu ver aqui, ó. Já tem um, daqui a pouco eu passo a palavra, Rogério. A bibliografia sobre o Montaigne ela é difícil, porque grande parte é de gente que vem das letras, e eles fazem a perspectiva, ajuda pouco para quem tem a perspectiva filosófica. A gente lê e fala, e o que sobra para a gente? É muito formal e às vezes é pouco conteudística no nosso sentido de argumento, análise de conceito. Então, acaba sendo meio chato trabalhar o Montaigne, porque falta uma bibliografia secundária filosófica que a gente goste, mas tem tido muita coisa recente muito boa. Na Garnier, eu até ia mostrar esses livrinhos aqui, sabe, que são mais ou menos um modelo para o meu... São os companions, né? Tem saído muita coisa boa de comentários ou de temas, né? O livro da Isabelle Krier sobre o amor, Montaigne e o gênero, a questão do gênero é muito bom. Tem esses de capítulos, saiu o de um amigo meu sobre o 1,26, esse vai interessar para a Cris, né? É um comentário, é muito legal esse livro, eu não li inteiro não, eu li a introdução só e dei uma folheada. Chegou agora faz um mês aqui em casa. Então, tem tido uma bibliografia filosófica melhor mais recentemente no Montaigne, né? Então, acho que agora não tem mais essa desculpa de que falta coisa... Tem. E como eu falei, às vezes a coisa é ruim, mas é útil, né? Você lê um comentário, mas tem lá um parágrafo, uma observação que são úteis, né? Deixa eu só fazer um comentário antes de passar para o Rogério, para não deixar o André sem resposta, porque ele fez uma pergunta direta, né? Como arguidor, ele fala, quando eu crescer, queria ser que nem você, mas como um arguidor, ele está em cima e eu tenho que responder ao meu inquisidor aqui, falando das bruxas e dos bruxos. Ele perguntou para eu voltar para o ponto central, que é do ceticismo acadêmico, que é passível de debate, é mesmo, né? Isso eu deixo claro, que o que eu estou fazendo é uma interpretação, é uma sugestão, né? Não é um ponto pacífico, tem outras opiniões, mas tem vários que vão nessa direção que eu estou sugerindo, que Montaigne maduro. Eu escrevi recentemente um texto a partir desse livro,
colocando os dados mais quantitativos de citações dos livros do Cícero, dos acadêmicos, etc., né, da natureza dos deuses, que estabelecem quantitativamente esse tipo de importância do ceticismo acadêmico nos textos maduros do Montaigne, lá do final, né? Agora, a minha ideia não é que o Montaigne seja um cético acadêmico no livro 3. Né? De alguma maneira, a importância é como se o ceticismo pirrônico é um rio caudaloso, que é o novo rio, bastante caudaloso também, eles se misturam, essas águas. Né? Só que o pirronismo ele vem mais de memória e não de leituras recentes. Né? Essa é um pouco a minha posição. Mas, assim, o ceticismo de Montaigne, num certo sentido, não é nem pirrônico nem acadêmico. É a salada que ele faz. Né? Acho que isso devia ser muito evidente. Toda a crítica à noção de autoridade, né? A Cris lembrou aqui a crítica do testemunho, das fontes, né? Você lembrou, acho que ela no finalzinho lembrou, né? Olha, quando eu passo adiante uma história, eu conto a fonte. Eu não compro aquilo lá, ó, segundo fulano, tal coisa, né? Então, eu acho que o ceticismo do Montaigne não pode ser forçado nem no molde pirrônico, nem no molde acadêmico. Mesmo na apologia, na sua versão final, é um amálgama. O Luiz Erva defende essa ideia, por exemplo, e eu acho que ele tem toda a razão. Né? O Zé Raimundo Maia Neto também se notabilizou por essa defesa da importância do ceticismo acadêmico na filosofia moderna em geral e também no Montaigne, isso aparece. Né? Então, a Elaine Limbrick foi talvez a primeira a dizer isso. Né? Então, há vários, eu estou na esteira desses vários aí, mas, assim, não é, o que é importante é tentar entender a originalidade do Montaigne, né? Do ceticismo dele, como que ele combina, tanto que, se na apologia ele diz que o pirronismo é a posição mais plausível, e o plausível é o termo acadêmico, quer dizer, então ele usa o termo acadêmico para dizer que o pirronismo é a melhor forma de ceticismo. No final desse texto, que parece acadêmico, ele cita o Carneades e fala, bom, tem os dois opostos e, portanto, quando ele trata do ceticismo acadêmico, que ele usou o capítulo inteiro, ele vem e lembra o princípio fundamental do pirronismo e coloca, de alguma maneira, diminuindo, né, se distanciando um pouco do ceticismo acadêmico. Então, ele faz a salada dele, entendeu? E aí não tem muito nome, acho que é o ceticismo dele e tal. Eu teria mais coisas para falar, mas como tem o Rogério inscrito, vamos ouvir a pergunta e depois continuamos. Rogério, com a palavra, por favor. Boa tarde a todos. Eu gostaria de fazer uma observação, né? Eu conversei com você, Plínio, acho que há uns 2 meses atrás, parabenizando, né, pelo seu livro, né? E observando uma incrível coincidência, né? Porque o ano passado, em outubro, eu defendi uma dissertação de mestrado na Faculdade de Filosofia da USP, sob orientação do professor Caetano Plastino, sobre bolhas epistêmicas, grupos polarizados, né? Utilizando justamente a ideia de um tratamento filosófico a esse tema que praticamente não existe hoje no Brasil, né? E eu tratei o tema da dissertação, aí vou fazer um pouco meu jabá aqui, né? Razões comprometidas, a razão comprometida, né? Grupos polarizados e explicações radicais, em outubro do ano passado que eu defendi. Eu trato da bolha epistêmica e esse termo razão comprometida é justamente isso, né? Como o próprio André falou, né? A razão é instrumentalizada, né? E ela pode ser falaciosa, mas ela é efetiva, né? Eu faço tratamento com filosofia da linguagem, e justamente esse termo razão comprometida é polissêmico. Razão comprometida também porque um grupo, uma bolha epistêmica, ela depende do compromisso entre as pessoas. Eu acho que isso é um fato importante, né? Que uma bolha epistêmica não é só o fato de você convencer pessoas, né? As pessoas, muitas vezes, nem acreditam naquilo que estão ouvindo, né? Mas por compromisso ao grupo, elas se fecham e elas defendem publicamente, né?
aquela crença, né? Mesmo sabendo que era falaciosa, tá? Para tanto, eu uso, professora Maria Cristina, a epistemologia social também, tá? Epistemologia do desacordo, que acho que o Plínio conhece bem, e a recente epistemologia de grupos, né? Para tratar justamente desse aspecto que pessoas defendem crenças que às vezes não acreditam, mas por comprometimento ao grupo. E nesse aspecto, eu acho que Montaigne, ele mostra, e aliás eu utilizo, né, na minha dissertação, o exemplo do ensaio dos coxos, né? Além disso, eu uso um outro exemplo do sociólogo Norberto Elias, né, que é os estabelecidos e outsiders, professora Maria Cristina, na qual a bolha epistêmica é formada pela fofoca, tá? Isso só uma curiosidade. Mas no aspecto do Montaigne, agora entrando mais no livro, né, no excelente livro, né, seu excelente livro, Plínio, é o fato de que ele tenta, inclusive, publicamente discordar, principalmente da doutrina da bruxaria, né, como os historiadores da época, os historiadores modernos, né, trataram aquele tema, que era discutida entre a elite letrada europeia, né, mais especificamente. Ele tenta, mas ele é ameaçado, inclusive. Esse é uma característica de uma bolha epistêmica, né? O fato da pessoa colocar seu ponto de vista e ela ser silenciada, né? Eu acredito até que o ensaio deve ter sido publicado depois da morte dele, porque, inclusive, em pontos do texto, ele explicitamente diz que ele foi ameaçado, né? Que ele tem que se calar, né? Para não perder a amizade, né? Para não perder diante do comprometimento do grupo, né? Senão o grupo não quer ouvir, né? Então, eu acho que tem esse aspecto também, tá? Não é só um aspecto de convencimento, né, das pessoas, né? Mas sim que há um comprometimento do grupo que se fecha a qualquer tipo de argumentação, né? Isso não é um fenômeno moderno das redes sociais, as redes sociais só intensificaram isso, mas é um fenômeno muito comum. E se observou em várias épocas da história, né? E esse exemplo que eu fiquei muito feliz, né, de ter encontrado, e que você também, coincidentemente, encontrou, né? É um exemplo muito bom, né, nesse aspecto. E outro aspecto também positivo. As pessoas, mesmo aqueles no meio acadêmico, desconhecem que a maior perseguição às bruxas foi na Renascença. O pessoal pensa que é na Idade Média. Então, outro aspecto importantíssimo do seu livro é ressaltar esse ponto. A grande perseguição às bruxas foi no Renascimento, por incrível que pareça. Mas é só isso. Mais uma vez, parabéns. Eu mandei a minha dissertação para você, não sei se você deu uma olhada, né? Mandou. Não, quando você começou a falar que a gente tinha conversado e tal, eu comecei a coçar a cabeça e falei assim, putz, eu não lembro, que minha memória é péssima. Mas aí quando você falou do mestrado que você fez com o Caetano, eu lembrei e fiquei duplamente feliz. Primeiro, eu lembrei, minha memória não está tão ruim assim. E segundo, eu fui dar uma olhada no seu mestrado. Eu não li o mestrado inteiro, mas eu posso dizer que eu olhei as passagens em que você fala do Montaigne, dei uma olhada na estrutura ali, um resumo, uma passagem aqui e ali, e tive uma boa impressão. Até achei que se eu conhecesse algumas coisas, que nem no caso da Cristina, eu poderia desenvolver um pouco mais a epistemologia do testemunho, algumas coisas que você fala para as coisas contemporâneas, de filosofia da ciência, talvez eu pudesse ter incorporado no livro, mas não dá para pôr tudo, né? Senão acaba sendo um livro muito grande e deixa de ser um livro didático, um livro mais acessível, um livro que convida as pessoas a conhecerem e lerem o Montaigne, e aprenderem a trabalhar os textos do Montaigne. Então, eu te agradeço, Rogério. De fato, esse aspecto que no final você falou, social e da convivência, tem um lado um pouco racional, tem o lado das paixões, que são mais em cima dos indivíduos, digamos, né? Embora a construção seja... Mas também tem esse lado da convivência social, né? O Montaigne quer ser convidado para as festas e aí ele tem que ligar o pode crer. É bem isso mesmo. Pode crer, porque senão não convidam ele para nada, né? Ninguém mandou ser filósofo. Filósofo é assim, a gente vira chato mesmo. É verdade, mas mais uma vez, viu, Plínio, parabéns, viu, pela obra aí, viu? Obrigado. Parabéns, viu? Cris, eu não sei, ó, Cris levantou a mão, fala.
Não, eu só quero dizer para o Rogério, que eu não conheço, que eu vou atrás da dissertação dele, porque é um tema que me interessa. Eu sou assim, sou completamente leiga em tudo isso, né? Minha experiência com isso é quase zero. Eu orientei um PIBIC, né, sobre essa discussão toda, e a base era Platão, nem era Montaigne, né? Mas assim, isso me chama muito a atenção e eu acho que é uma questão quente, né? Eu que trabalho com formação de professores, né, gosto de ter essas notícias, né? Enfim, esses dramas da nossa convivência, né? Muito presente. Então, eu vou atrás da sua dissertação, tá bom, Rogério? Obrigada. Tá, ok. Que é isso. Muito obrigado. Fico muito lisonjeado. Deixa eu só retomar, né? Tem aqui uns 15 minutinhos, né? Eu não combinei um teto com o Pablo, mas eu supus que uma coisa dessas, o teto é 2 horas, né? É mais ou menos o padrão para esse tipo de coisa. E já estamos aí com 1h40. Uma coisa que vocês falaram, né? A Cris falou, o André retomou, eu sempre digo, o Montaigne não é fácil. O Montaigne pode parecer um filósofo fácil, ele é meio empirista, conta um monte de história, né? E não sei o quê. Mas quando eu voltei agora a trabalhar o Montaigne a sério, eu fiquei realmente, não vou dizer surpreso, porque eu já conhecia, mas eu fiquei impressionado como é difícil mesmo, né? O André falou da divisão do texto, eu proponho como uma hipótese, quer dizer, o leitor, e até parte do livro, o livro não pode ser dogmático, está aqui a resposta sobre o Montaigne, mas, assim, está aqui uma sugestão que eu acho suficientemente boa para a gente se aprofundar no texto e continuar a discussão a partir daí. Para isso, eu acho que o meu esquema está bom, né? Pode ter outros e, às vezes, comparar diferentes esquemas é útil, porque um esquema nunca é verdadeiro ou falso, ele pode ser útil ou inútil. Outros esquemas podem ser úteis, e comparando 2 esquemas úteis, a gente começa a enxergar mais coisa no texto, né? Então, essa coisa, o Montaigne não é fácil. A gente lê o Montaigne, se diverte, é super... O dos coxos, então, quando ele começa a falar, né, do ditado italiano, que não conhece Vênus, que não se deitou com a mulher coxa, cara, não é possível, ele estava falando de um negócio seríssimo, que era o assassinato em massa de mulheres, né? E, de repente, o cara começa, né, com coisas picantes, e aí começa a mostrar como a razão consegue explicar tudo, a razão sublime dos filósofos vai começar a explicar que as tecedeiras são mulheres mais quentes, que ficam na roca, sentadas, a roca vibra. E é muito, assim, é um texto que agarra a nossa atenção pelas inúmeras e diversidades das histórias, todas muito divertidas, e aqui nesse capítulo, picantes, né? Citando Aristóteles, né, e tal. E aí a gente termina o capítulo e está super feliz, porque a gente lê um negócio inteligente, né, variado, que mobiliza a erudição, que não sei, a gente sente que ele está dizendo algo profundo, um ou outro fiapo fica na cabeça, aí a gente, mas o que ele quis dizer mesmo? E a gente não sabe o que ele quis dizer, né? A gente não sabe o que ele quis dizer. O trabalho para entender o que ele quis dizer é um trabalho árduo, e às vezes, eu acho mais difícil, acho que aqui o André comentou bem, né? Mais difícil do que entender o Kant ou Descartes, porque o Kant e o Descartes são essas fabricações abstratas da razão, que se você for fazer uma análise racional é mais fácil. Agora, entender os fatos da vida, né, na sua sutileza, na riqueza que existe a vida, cara, isso é muito mais complexo de um certo ponto de vista. Porque a vida humana, ela é mais rica e mais complexa do que a fabricação teórica do ser humano, por mais inteligente e brilhante que seja esse filósofo como Descartes ou Kant, né? Essa é a minha experiência. O Montaigne, de fato, é um dos filósofos mais difíceis que tem. E até porque essa escrita, né, maravilhosa, ele é um super escritor, um dos maiores escritores da história da filosofia, né, seduz, e a gente abaixa a guarda. A gente abaixa a guarda.
É mais difícil ler seriamente o Montaigne do que ler seriamente o Kant ou Descartes, ou mesmo o Hume, ou mesmo Platão, né? Então, tem essa dupla dificuldade da sedução da escrita dele e da sutileza, não só dele, mas da vida que ele quer entender, né? E é isso que me atrai no Montaigne, justamente, como um cético. Quer dizer, eu não quero essa... Chega de teorização, entendeu? Eu já li Descartes, já li Kant, já li Malebranche, já li Berkeley, já li vários dogmáticos, entende? E mesmo os céticos, quando discutem e criticam os dogmáticos, com frequência é uma coisa meio abstrata. Veja o Porchat, que fala o tempo todo, né? A Cristina, fiquei sabendo agora que o Roberto tem livro de cabeceira, o Porchat, que naquela época que a gente era aluno, estava todo mundo lendo e discutindo o Porchat e o Bento, né? Era o grande debate naquela época. Mesmo o Porchat nunca fala nada da vida comum. Passou a vida querendo integrar a filosofia na vida comum, e claro que, para quem conhecia ele pessoalmente, sabia o que aquilo queria dizer, mas nos textos não tem nada. Nos textos não tem nada. Desculpa, tem o Edson na fila, tá? Isso, então eu só queria terminar esse negócio do Montaigne não é fácil, tudo isso é para dizer que ele é difícil. Né? Ele é difícil porque a vida é difícil. Né? A filosofia é forma de vida, para o Montaigne. Estou de acordo. Exercícios espirituais, acabei de escrever um artigo, a Cristina publicou um sobre isso, não é exercício espiritual, porque não é teórico, não é de cabeça. A vida é o exercício. E a vida é difícil. Então, a filosofia como forma de vida, ela é difícil. Né? Mas é isso aí, Pablo, eu falei demais mesmo. Edson? Primeiro, parabéns pelo livro, né? Eu não tive acesso ao livro ainda, Plínio, não li, mas o capítulo é muito bem escolhido, porque é curto, pelas várias razões que foram destacadas, né? Você pode fazer um trabalho de comentário, demonstrar a maneira como você trabalha, que é uma coisa necessária para alunos e tal. Na verdade, eu ia te perguntar, porque você desde o início, você lembrou que tem essa preocupação em sair um pouco do campo teórico, você acabou de falar disso. Sai de uma filosofia mais abstrata, você acabou de falar do Porchat, que passou a vida escrevendo ainda num nível muito abstrato, falando de vida comum, mas na verdade eu ia perguntar se você tem alguma inspiração no Porchat para entrar nesse e buscar no Montaigne essa realização de um ceticismo que é muito próximo da vida, né? Porque aí por isso o texto tão concreto. Mas pela maneira como você acabou de desqualificar o seu mestre, talvez não seja a inspiração dele. Né? Não é. O Porchat orientou o Luiz Eva no mestrado, tanto que deu o trabalho dele sobre a apologia, que eu acho, assim, super bom, entendeu? É um livro excelente para a gente recorrer e ler a apologia junto com o mestrado. Depois o doutorado já não era mais do Porchat. Por quê? Porque o Porchat acho que odiou o Montaigne. Ele não gostava do Montaigne. Ele não gostava muito do Wittgenstein também. Porque o Porchat é um estruturalista. Tem o mito do estruturalismo no departamento de filosofia, que eu acho que quase ninguém é estruturalista. Sabe, André? Eu falo assim, a gente tem o método? Tem nada. As pessoas acham que sabem o que é estruturalismo, não sabem. Elas acham que fazem estruturalismo, aplicam estruturalismo, não aplicam coisa nenhuma, entende? E o Porchat é um dos raros que realmente era estruturalista e aplicava o estruturalismo não só ao Aristóteles, mas me ensinando no Hume, o Roberto Bolzani no Sexto Empírico, o Luiz lá na Apologia e mais alguns, né? Aí a gente foi realmente treinado no estruturalismo, né? Mas quando o Porchat pega uns discursos que nem o do Wittgenstein, não no Tractatus que ele conhecia melhor e tal, nas investigações filosóficas, e pega o Montaigne, cara, aquilo não entra, né? Então, o Porchat, a preocupação de pôr a filosofia na vida, que a filosofia tem que servir a vida, ser útil para a vida, melhorar a nossa vida, e a coisa, tudo isso vem do Porchat, claro. Isso, assim, não há a menor sombra de dúvida. Agora, escolher especificamente o Montaigne, isso não vem do Porchat. Isso vem, talvez, de que eu sempre quis ser um escritor e eu fui estudar filosofia pela literatura, né?
Então, a coisa do Montaigne ser um escritor que me seduz, né, no sentido de admirar também, eu estudei Hume, né, que também era um grande escritor, né? Eu adoro Platão, que também é um grande escritor. Então, eu gosto de estudar os grandes, aqueles que escrevem bem mesmo, né? Então, entra um pouco por aí também, pela questão literária, mas não no sentido do que o pessoal estuda as coisas formais, sabe, do Montaigne. Isso tudo eu acho meio chato. Eu leio vários e tal, mas, assim, fico sempre meio frustrado depois. Mas o Montaigne, escritor, eu acho que isso, para mim, é indispensável, sabe? E como eu falei até agora, tem também a coisa que eu vou cumprir 60 anos, né? Já vou... Meditação sobre a Então, velhice. é o livro terceiro, não me interessa o livro primeiro falando de guerra, entendeu? Se você vai perdoar ou não vai perdoar o conquistado, como é que você pede clemência. Então, isso aí, já passei disso, né? Eu não tô, é o Montaigne envelhecendo que me interessa mesmo, né? E isso não tem muito a ver com o Porchat, não. Tá bom. Tá ótimo, acho que nós fizemos a nossa bela discussão, muito boa. Nós vamos editar o vídeo e vamos deixar disponível, né? Vocês vão receber um comunicado quando ele estiver disponível. Infelizmente, nós somos um pouco lento nas edições, temos muita coisa para fazer, somos 3, 4 pessoas só, né? Então demoramos um pouquinho mas vai sair, vai bem editado e tal, né? A discussão para deixá-la disponível, tá bom? Agradeço aí a presença de todos, Plínio também, pela publicação do livro, principalmente por ter publicado o livro na Ciência Estúdia, né? Assim continuamos com a nossa saga de belas publicações, né? Bem feitas, robustas e que interessem também ao ensino da filosofia, né? E ao desenvolvimento da filosofia no nosso país. Obrigado a todos, obrigado Maria Cristina, obrigado André, e obrigado a todos os que participaram. Eu só agradeço também mais uma vez, André, Cristina, todo mundo. Obrigada. Obrigado, parabéns mais uma vez.